A qualquer momento, a qualquer instante, a informação acontece na SMTV. É uma das figuras carismáticas da Ilha de São Miguel, não passa de forma alguma despercebido, logo a sua carrinha completamente decorada à Benfica. É natural da Lagoa e tem 72 anos e chama-se António Laranja. Está connosco em estúdio. Laranja, bem-vindo, muito obrigado. Como é que nasceu esta sua paixão pelo Benfica? Quando eu era criança, ia para as tabernas ver o relato do Benfica. Na minha altura, havia televisão já para nada. A possibilidade de comprar, na altura, a vida não dava para comprar televisão. Era aqueles que tinham mais dinheiro, é que tinha possibilidade de comprar. E ia para as lojas e via o relato de futebol. O relato de futebol, eu também não tinha rádio, não tinha nada em casa. E eu via o Benfica, com o Sporting, conforme as equipas, e persegui sempre os relatos de futebol do Benfica quando jogavam. Então, quando eu via os golos do Eusébio, não só o Eusébio, mas o Augusto, Simões, Zé Águas, Zé Torres, Jaime Graça, os jogadores assim, Marco Luna, os jogadores assim, eu fiquei entusiasmado com o Benfica. Mas então, se eu via o Benfica e eu via as outras equipas, porquê que foi para o Benfica? Porquê? Porquê que foi para o Benfica? Porquê que escolheu o Benfica? Se eu estava a ouvir o relato, ouvia, por exemplo, um Sporting a Benfica, porquê que escolheu o Benfica? Eu gostava de ver o Benfica e havia ali um vestido de Benfica e realmente eu fiquei entusiasmado e eu gostei de Benfica. E na altura, acho que a gente não tinha a águia de Benfica, que saía de ser lugar lá de cima, de terceiro anel não. Nesse momento, o Benfica não tinha a águia, nessa altura, na altura do Eusébio não havia águia. Pronto, mas vamos aqui recuar um pouco. Houve alguém com influência para que o Laranja fosse do Benfica? Não. Eu via o relato do Benfica e quando eu via os golos, domingo a domingo, de semana a semana, eu via sempre o Benfica. Mas não ouvia os relatos em casa? Não ouvia os relatos do Benfica em casa? Não. Era fora de casa? Na altura não havia possibilidade de comprar rádios que era pessoa que comprava um rádio, uma televisão, nem nada. Agora... Isso em que ano é que foi? Há muitos anos? Há muitos anos, sim. Desde a idade de uns 10 anos. 10 anos de idade. Que estamos a falar há 60 anos, não é? Mais ou menos há 60 anos, não é? 60, 72, há mais ou menos 10 anos, quando era criança. Andava com os pés descalços e tudo. As roupas, que não havia possibilidade de comprar roupas nem nada, então andava sempre mal. Então aí já há mais possibilidades de vestir, comprar os sapatos, comprar sapatilhas e tal. Hoje a vida está melhor do que era antes, há coisa de 60 anos. Então quer dizer que na altura vivia com algumas dificuldades financeiras? Havia porque eu vivia à base do meu pai, que era pescador, meu irmão também era pescador, e tal. Já nesse momento já faleceram, que já não tenho pai nem mãe, morreram 2 irmãs, faleceram 2 irmãs e tal. Hoje há possibilidades que a vida... Está bom que a vida está melhor, mas está mais cara.
Antigamente não havia possibilidades de comprar os sapatos, uma camisa. E como é que foi o seu percurso? Foi estudar? Não estudou? O que é que fez? Qual era a sua profissão? A minha profissão, dos 16 anos, eu principiei a jogar futebol, mas antes de jogar nos ginásios do Operário, mas antes disso, eu trabalhava em servente na Câmara de Lagoa, com 16, 17 anos. Já trabalhava com 16, 17 anos, já trabalhava lá. A partir dos 18 anos, então, é que eu principiei a jogar nos ginásios com 16 anos, até os 18 anos, 10 anos, e depois dos 18 anos eu jogava nos ginásios, dos 16 aos 18, depois, 18 anos, então, a fábrica do álcool, que já nem existe nesse momento, não sei há quantos anos que nem existe. Na altura, quando eu tinha 18 anos, os jogadores do Operário trabalhavam nesse momento lá na fábrica do álcool, que era a equipa que tratava-se o picaferrismo, mas não, isso é os antigos. Mas agora, nessa altura, arranjaram-me de serviço, que fiz uma proposta ao diretor da fábrica do álcool e presidente do Operário, saber se também é precisava de trabalhar, que tal, então já arranjaram de serviço. E eu fui para o Operário e continuei até aos 20 anos. Até aos 20 anos, então, fui para a tropa. De tropa, então, até aos 16, 18 anos que eu tinha. Até aos 20 anos, então, eu passei para os cenas, até aos 20 anos, ou 20 anos, fui para a tropa. Da tropa, então, fui para o Tramar, regressei novamente, mas antes disso, quando eu fui para a tropa, fui para a terceira, para acompanhar, para servir aquela coisa dos amigos da tropa, que era para se juntarem todos, que tal, acabo de ser 7 meses. Fui para Lisboa, Santa Praça, para lá, e depois fui para Lisboa, para o continente, e do continente então. Fui para o Tramós e fiz eu completei a tropa no Tramós, cheguei cá no dia 15 de 12 de 69, depois regressei novamente ao Operário, a Lagoa. Da Lagoa então trabalhei um ano, em 70, 71, e daí então eu regressei ao meu serviço normal à fábrica do álcool, não como de chatar. E depois apareceu nessa altura, apareceu em 70, 71, apareceu a altura o Michelenski, quando existia, eu hoje sabia a minha situação, eles veio um diretor ter comigo, a perguntar, eu falei com um colega, ou dois da cara de Michelense, eles foram ter com o presidente de Michelense, na altura o Sr. Soares, que era da Casa Londrina, estava potenciado lá São Michelense, mas o Sr. Roberto Muniz, que falou comigo, se eu queria ir para o Michelense, e ele disse que era para me dar carta de condução, o Operário não queria dar, não queria, mas era para ir pagando. Na altura, as possibilidades eram poucas. Na altura, o Operário queria me dar a carta, para me ir pagando todas as vezes, para me ir pagando. Pagar as prestações, não é? Pagar as prestações, não é? Pagar as prestações. Sim, para diga uma coisa, Lourenço, quando é que viu o Benfica ao vivo pela primeira vez? Quantos anos é que tinha? Quando eu vi o Benfica ao vivo? Pela primeira vez? Pela primeira vez, eu não sei se a primeira vez, quando o Benfica veio cá, quando já com Correia,
quando o Benfica vê aquele Joaquim Correia, eu não tenho ideia, não tenho ideia de ver o Benfica, o Joaquim Correia, depois na Feijão de Cima, e persegui sempre, quando o Benfica vinha cá, eu perseguia sempre o Benfica. Foi na Feijão de Cima, Como é que hoje em dia, por exemplo, como é que acompanha a vida do Benfica? É interessado? Todos os dias vai ver os jornais, vai ver, vai à internet? Eu não sou daqueles de ver os jornais. Eu vejo às vezes, quando vou ao Parque Atlântico, vejo lá entrevistas, em Ponta Delgada também, num lugar que tem jornais, vejo as fotografias do Benfica, eu sempre entusiasmado e tal. Por exemplo, joga a seleção, o Benfica está a nossa seleção, que está a seleção. E no meu coração, eu estou sempre a pensar no Benfica. Está sempre a pensar no Benfica. Eusébio foi o melhor jogador português de todos os tempos? O Eusébio está no meu coração. E quando ele pega a ler uma fotografia, uma entrevista, que eu tenho uma fotografia, desculpe, eu tenho aqui é um livro de amizade ao Benfica, que até a RTP surge, quando comecei a fazer a entrevista à minha casa, fizeram uma entrevista, tudo, no mesmo dia ao Benfica, por lá e para o outro e tudo. Eles ofereceram um livro do Benfica, uma oferta que eles me ofereceram, um livro do Benfica, foi os melhores jogadores passados pelo Benfica. O Benfica. Ora bem, até hoje, para si, quem foi o melhor presidente do Benfica? Eu conheci muitos presidentes, mas para mim o Sr. Dr. Luís Filipe Vieira, para mim, eu conheci vários presidentes, mas como o Sr. Dr. Luís Filipe Vieira, eu gosto muito e que ficasse até sempre no Benfica, quando não queria problemas ao Benfica. Ora bem, Eusébio e Ronaldo, qual é o melhor? Mas isso vai na sua época. O Eusébio jogava mais à vontade, futebol mais aberto. Hoje o futebol é mais fechado. Há mais fechado, jogo com 4-2-4, 4-3-3. É aquele sistema de... É mais tático, não é? É mais tático. Este ano o Benfica não conseguiu o Penta. O que é que se passou? Não conseguiu o Penta porque tudo a gente erra, tem erros, não há problemas, falhanças, o treinador do Benfica, que é não sei o nome já dele. O Rui Vitória. O Sr. Vitória fez lá umas substituições que eu não gostei muito. Mas às vezes dá certo, também não dá certo. Eu não devia ter tirado aquele jogador, aquele defesa, mais um ou dois que eu não devia ter tirado, o não sei quem foi, o Pizzi sair e eu entrei para dentro, eu resolvi o problema destes 3 jogos, nas substituições, quando ele se lesionou. Então acha que o Porto foi um justo campeão? Não, para mim, quem marca é que ganha, já sabe, quem marca é que ganha, mas o Porto sabe aproveitar, o Benfica é que não sabe aproveitar. O Benfica se aproveita e se a Vitória nas substituições errou. Que a gente podia ser campeão do Penta, podia ser campeões, e tal, olha. Não foi. Laranja, hoje em dia fala-se muito, quer do Benfica, quer do Sporting, quer do Porto, em atos de corrupção. Acha que o Benfica está envolvido em alguma situação? Não, eu penso que não. Eu penso que o Benfica,
toda a gente, como faz desporto, Porto e Benfica, coisa e tal, cada um tem os seus problemas, não, cada um tem os seus problemas, mas eu não tenho a ver nada de Benfica, eu não sei o que é que eles pensam no Benfica, porque o Benfica, a gente já sabe que o Benfica é uma equipa mais falada no mundo, uma equipa que tem muito prestígio, os adeptos, quando o Benfica é campeão, a gente faz uma festa enorme, tanto aqui no São Miguel, como nas ilhas, e em toda a parte do mundo. Depois do Benfica, qual é o clube que mais gosta? É o Benfica. Mas depois do Benfica? É tudo Benfica, tudo Benfica, quer dizer, tudo Benfica. Então há aqui um problema. Este ano o Benfica vem jogar à Ilha de São Miguel com Santa Clara. Vai torcer por quem? Eu devia conhecer, mas era preciso boas ideias. Eu queria ver se conhecia o Tripieiro, eu conheço-me, mas não é em Lisboa. Quando ia ver Lisboa, vou ver o Benfica com uma equipa qualquer, que faz Porto, Sport. Mas, por exemplo, quando jogar Santa Clara ou Benfica, quer que ganhe quem? Eu nasci em São Miguel. A camisa de Santa Clara, para mim é raro eu futebol ver o Santa Clara. Mas quando vi o Benfica Vicório, eu realmente, eu nasci cá, eu não sou de Santa Clara, eu não sei, isso é do operário, o meu coração é operário. Mas quando o Benfica jogar com Santa Clara, eu tenho amor, dá-me amor e carinho ao Benfica e ao Santa Clara, e para mim, eu não tenho que... Eu quero tirar parte para as duas equipas, eu não sei como é, tirar os dois a jogar futebol e tal. Eu não vou gritar. Mas quer que ganhe quem? Quer que ganhe o Benfica ou quer que ganhe o Santa Clara? Pois é, as coisas estão assim. Depois alguém a falar mal de mim, se tirar a parte de Santa Clara, e praticamente o melhor que eu tenho que fazer é tocar daquele lado, que eu não sei quem é tirar a parte. Mas eu tinha que ter calado. Não quer dizer. Não está dizendo. Ora, muito bem. Tem uma carrinha completamente decorada à Benfica, melhor dizendo. Quando é que essa carrinha foi decorada? Há muitos anos? Já existe há muitos anos? Portanto, eu comprei aquela carrinha há 13 anos. 13 ou 16 anos. Eu tinha aquela carrinha há 3 a 6 anos. E quando eu comprei aquela carrinha tinha 2 bancos. Um que levava ao meio, entre os bancos da frente e os 2 bancos de trás. E o dono daquela carrinha que me vender, eu tirei o banco, fez uma aplicação na carrinha, para levar 3 pessoas só, onde levava 3, 5, com à frente 2, o chofer motorista que sou eu, e é uma pessoa qualquer, era a minha mulher, desde eu sei que ela faleceu e tal, agora realmente estou nessa situação assim, estou casado na mesma, casei a seguir, pronto, para tratar-me de mim, que não tinha ninguém, se eu não saio de casa, e talvez estava lá juntamente com a minha esposa lá no céu, estava lá no céu. Realmente, e depois, quando eu ia a Lisboa, na altura, quando o meu filho era doente, eu andei 14 anos em Lisboa, daqui para lá e de lá para cá. E ia de vez em quando ver o Terceiro Anel, que é o estado de luz que levava 120 mil pessoas, ia lá na altura de João Pinto,
Os jogadores assim, na altura, e havia a destruir o estado da luz que levava 120 mil pessoas. Ficou triste? Ficou triste? Ficou triste? Não fiquei. Ou depois o Estado Novo que leva 105 mil pessoas, é mais bonito, ao mesmo tempo, 120 mil pessoas, mas eu completava 120 mil pessoas, porque o Benfica era Benfica. Não, hoje não é o Benfica. Hoje é amor a dinheiro, amor à camisola, não há hoje amor à camisola. Na altura, muita gente ia ao futebol, ao Estado da Luz, levava 120 mil pessoas, quando o Eusébio jogava. O Eusébio, nessa altura, chamava muitas pessoas de Canadá, da América, Bermudas, etc. Então, vamos aqui muito rapidamente. Como é que foi essa história do Eusébio? Ele vem de avião, uns dizem que vinha para o Sporting, outros dizem que vinha para o Benfica. O que é que sabe sobre isso? O livro que eu tenho não diz que vinha para o Sporting, não vinha para o Sporting. Mas isso é na altura de Salazar, doutor Oliveira Salazar, isso é na altura que Salazar era muito benfiquista. Eu ia buscar os melhores jogadores para o Benfica. Lá então mandaram lá um dirigente do Benfica, lá em Moçambique, para contratar o Eusébio. Diz lá no livro que eu tenho, 400 contos, na altura do Eusébio, 400 em 69, Na altura, em 69, 70, quando ele veio para o Benfica, não é nem 69, 70, desculpe, em 59, 60. Eu não joguei na primeira taça campeonato europeias, joguei foi na segunda. Na altura era o Bela Gutmann, que era o treinador do Benfica. Ora bem, Laranja, este ano, como é que vai ser? Que Benfica podem esperar os benfiquistas? O Benfica este ano tem a investir em jogadores. Estamos interessados em 10 jogadores, pelo menos de Sporting, não sei quais são os jogadores. O Benfica já tem 2 ou 3 de fora, já contratei. O Benfica fez mal no ano passado. O diretor Luís Filipe Vieira devia ter cuidado mais cedo. Se vai buscar mais um reforço ou 2, o Benfica talvez ainda ganhava o Penta. Mas e mesmo que não fosse lá fora comprar jogadores, para ganhar o Penta, o que passou a sair mal aí foi o Jonas. O Jonas que apanharam uma adesão, ele apanhou uma adesão e o que fez... Está mais complicado. Laranja, para acabar a nossa conversa, gostava que olhasse ali para a câmara e deixasse ficar uma mensagem para os benfiquistas. Pode olhar para a câmara, aquela câmara ali. Esqueci-me então. Aquelas coisas que tem Benfica, as águias, a estátua do Eusébio, o Eusébio está vestido a Benfica, então, a estátua do Eusébio está cá fora no estádio da Luz. Eu fui comprando, quando eu ia a Lisboa, com o meu filho, eu comprava hoje uma águia, amanhã mais uma águia, mais uma águia, e fui comportando devagarinho. Na altura que eu comprei aquela carrinha, era um gato peludo, e foi nessa altura o homem que me vendeu aquela carrinha, ele tinha terras, e ele vestido de banco que levava mais 2 pessoas, que aquilo é uma carrinha de 7 pessoas. 7 pessoas, e a parte de trás, ele podia ter a parte de trás, ele meteu uma tábua na parte de trás para substituir
como é que é dizer, a substituir para meter um gato. Fez alterações, não é? Fez alterações, não é? Para ele, eu tinha terras, na altura eu tinha terras e tal, e ele tirou o banco, e o banco era de trás. Tirei fora e meteu o ito. Muito bem, já sabemos essa história. Agora, para acabar a nossa conversa, Laranja, agradecia que olhasse ali para a nossa Câmara e que deixasse ficar uma mensagem para todos os benfiquistas. Olhasse para a Câmara e uma mensagem aos benfiquistas. Viu? Bom, a gente vai lá mostrar. Uma mensagem para os benfiquistas, para acabarmos esta nossa conversa. A mensagem. Eu gostava muito que mandasse uma mensagem para o Benfica, para toda a parte do mundo. Eu penso que sim, se vai para toda a parte do mundo, para ver essa mensagem, para saber que isso é tudo doente do Benfica. Eu gosto muito do Benfica. E eu, no meu coração está sempre o Benfica. O Benfica e o meu querido André Santos. Obrigado, Laranja, muito obrigado. Muito obrigado, muito bem. Aqui está uma figura carismática de Ponta Delgada, benfiquista de alma e coração. Até à próxima. SMTV. Levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford. RTA Artesia, na Califórnia. FPTV Toronto, no Canadá. SMTV. Somos televisão nos Açores.